pessoal, então, ó, nós estamos vendo tudo sobre Teorema de Pitágoras, então já fizemos vários exercícios. Agora a gente vai aprender outras relações que estão juntas, estão conectadas com o Teorema de Pitágoras, tá? Então, recordando, Teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a gente conhecia o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então, o lado maior e oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os dois lados menores a gente chama de catetos, certo? Isso aqui era o que a gente conhecia como Teorema de Pitágoras. Só que a gente vai pegar esse mesmo triângulo e vamos dividir em mais partes. Então, ó, eu vou pegar o triângulo retângulo e vou traçar a altura dele, que fica aqui. Essa altura a gente vai chamar de H, tá? Então, H será a altura do triângulo. Quando eu traço essa altura, eu acabo separando o triângulo em outros dois triângulos retângulos menores. Esse aqui, ó, e esse aqui, tá? Sendo assim, eu acabo encontrando outros dois valores, o M e o N. Então, o que seriam esses dois valores? O N é a projeção ortogonal desse lado. Entendam assim, ó, é como se eu pegasse essa linha e jogasse ela aqui em cima da hipotenusa, tá? E o mesmo vai acontecer aqui, ó. O M é a projeção ortogonal do B. É como se eu pegasse esse B e jogasse aqui pra cima. Na verdade, não é bem jogar, porque essa linha é muito mais comprida do que essa. Mas é como se fosse a sombra, digamos assim. Qual é a sombra que essa linha faz na hipotenusa? Essa sombra seria o tamanho do M, tá bom? Bom, usando agora todos esses valores, a gente consegue encontrar mais algumas fórmulas que vão nos ajudar nos exercícios. Então, por exemplo, ó, eu encontro agora, ao invés de uma fórmula, eu vou ter 5. Então, olha só, essa aqui é o famoso Teorema de Pitágoras, que a gente já tá mais do que acostumado. Só que aqui, ao invés de usar hipotenusa ao quadrado igual a b ao quadrado mais, igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, eu usei as letras que representam cada lado. Então, o A é a hipotenusa, é o lado maior, é o que fica oposto ao ângulo de 90 graus. O B e o C são os dois lados menores do triângulo, tá? Então, fora esse, que já é o Teorema de Pitágoras e que a gente já usava normalmente, eu ainda tenho mais 4 fórmulas que eu posso usar quando eu precisar, de acordo com a necessidade que surgir. Então, ó, uma das fórmulas é: o valor do A vezes o valor do H é igual ao valor do B vezes o valor do C. C ao quadrado igual a vezes N. B ao quadrado igual a vezes M de mamãe. H ao quadrado igual a M vezes N, tá? Então, essas 4 fórmulas novas, a gente vai usar exatamente como a gente já usava o Teorema de Pitágoras. A diferença é que o Teorema de Pitágoras a gente usa com mais frequência, e essas outras 4 fórmulas a gente vai usar quando surgir necessidade. Eu vou fazer um exercício com vocês para vocês entenderem como é que a necessidade surge, tá? Mas, uma coisa importante, vocês têm que saber todas essas fórmulas. E aí, na apostila, tem
alguns jeitinhs para tentar facilitar na hora de decorar. Então, ó, baleia anda no mar, é a fórmula b² igual a vezes m. Condor anda na nuvem, é o c² igual a vezes m. Homem, mulher e nenê, é o h² igual a m vezes n. Ainda hoje brincam em casa, a vezes h é igual a b vezes c, tá? Então, são alguns jeitos para ajudar a decorar. Se vocês tiverem outras frases que combinam mais com o dia a dia de vocês, não tem problema. Aqui é para ajudar a decorar. Tem que decorar desse jeito? Não, pode decorar sua fórmula também, tá bom? Então, eu vou preparar um exercício aqui pra gente fazer juntos, para vocês verem quando a gente usa essas fórmulas, ok? Bom, pessoal, então agora vou fazer um exercício, um exemplo, para vocês entenderem como funciona todas essas fórmulas, tá? Então, é o seguinte, ó. O exemplo é: dado um triângulo ABC, com os catetos medindo 3 e 4, podemos calcular todas as outras medidas utilizando as relações métricas apresentadas, que são essas aqui. Então, olha só, ele já deu que o cateto, um mede 3, o outro mede 4. E todos os outros valores, o A, o H, o N e o M, não foram dados. Então, o que ele quer que a gente descubra? Todos os outros valores, A, M, N e H, tá? Então, a primeira conta que a gente vai fazer, o primeiro cálculo, vai ser usando o Teorema de Pitágoras mesmo. Por quê? Porque a gente já tem o B, já tem o C, vamos encontrar agora o A, que é a hipotenusa, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho. Usando o Teorema de Pitágoras. A² é igual a B² mais C². O A, eu não sei quanto vale, fica A² mesmo. O B vale 4, 4² mais o C, 3². A² é igual 4², 16, mais 3², 9. A² é igual 16 mais 9, 25. A² é igual, A² não, A é igual a raiz quadrada do 25, A é igual a 5. Então, acabamos de descobrir o primeiro valor que a gente não conhecia. O A vale 5. Tudo bem? Agora, a gente precisa descobrir o valor de M, N e H. Para descobrir o valor de M, N e H, a gente precisa procurar nas outras fórmulas alguma delas que tenha essas letras que nós estamos procurando. Então, uma de cada vez. Então, por exemplo, vamos começar descobrindo o valor do M. Nós temos o M nesta fórmula e nesta fórmula. Essa e essa nem aparece o M, então não adianta a gente tentar usar. A do Pitágoras também não, porque a gente já usou. Então, dentre essas duas aqui, a gente vai ver qual delas a gente já tem os outros dois valores, porque o M é o que a gente vai descobrir. Automaticamente, para descobrir o M, eu tenho que conhecer os outros dois valores da fórmula. O A, eu sei que é o 5, porque eu acabei de descobrir. O B, eu sei que é o 4, porque o exercício deu. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Aí, vocês vão me perguntar, Pro, por que eu não posso usar essa? Eu não posso usar essa porque eu não conheço dela nem o valor do M, nem o valor do N e nem o valor do H. Então, eu não consigo resolver nada com ela. Para a gente usar uma fórmula, a gente pode ter uma letra desconhecida somente.
que no caso é essa aqui que se encaixa, tá? Então, eu vou copiar ela aqui. B ao quadrado é igual a vezes M. O B vale 4, então fica 4 ao quadrado é igual. O A vale 5, que a gente acabou de descobrir, e o M, que eu não conheço. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, é igual a 5M. Agora, eu só preciso passar esse 5 para o lado de lá, para deixar o M sozinho, certo? Então, vai ficar o M sozinho é igual a 16 dividido por 5. Lembra? Esse é o rico, ele vai morar embaixo do pobre. Quando a gente divide 16 por 5, a gente tem o resultado 3,2. Então, acabamos de descobrir o segundo valor que a gente estava procurando. O M é igual a 3,2. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos descobrir o terceiro valor que a gente não conhece ainda, que é o valor do H. Tanto faz a ordem, tá? Vou começar pelo H, por quê? Porque a fórmula dele, que a gente consegue usar, é essa aqui, ó. É a primeira fórmula da nossa lista. Por que eu tenho que usar essa? Bom, o H aparece aqui e aparece aqui. Nessa fórmula, eu já sei qual o valor do A, eu já sei qual o valor do B, eu já sei qual o valor do C. Nessa fórmula, eu não sei qual o valor do N ainda. Então, eu preciso começar por uma que eu consiga usar. Então, no caso, a gente vai usar essa aqui. Então, vou copiar ela aqui. A vezes H é igual a B vezes C. Vamos trocar os valores. O A vale 5, o H é o que eu estou procurando, o B vale 4, o C vale 3, certo? Então, 5H é igual a 4 vezes 3, 12. A altura é igual a 12 dividido por 5. Quando a gente divide 12 por 5, a gente chega no resultado 2,4. Então, acabamos de encontrar o terceiro valor que a gente estava procurando, 2,4. Pro, não tem problema ficar número decimal? Não, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, agora falta a última letra que a gente ainda não conhece, que é a letrinha N. Nesse caso, o N aparece nessa fórmula e nessa fórmula. Vocês podem escolher qualquer uma das duas fórmulas para usar. Não vai fazer diferença. Eu vou usar essa aqui porque a gente já deixou ela de lado tantas vezes que a gente vai usar ela uma vez agora. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. O H eu acabei de descobrir, é o 2,4 ao quadrado. O M eu descobri lá atrás, é o 3,2 vezes o N, que é o que eu estou procurando agora. 2,4 ao quadrado dá 5,76. 3,2 vezes N. Bom, esse aqui é o rico, lembra? Da equação de primeiro grau, ele vai ter que passar para o lado de lá, invertendo a operação. Então, ele vai dividindo. Então, N vai ficar sozinho agora. N é igual a 5,76 dividido por 3,2.
Então, nós pegamos o rico e ele foi morar embaixo do pobre, certo? Bom, quando a gente divide 5,76 por 3,2, o resultado dá 1,8. E nós acabamos de descobrir o último valor que estava faltando, que é o 1,8. Tudo bem? Então, repare, é um exercício que não é difícil, só é longo. Então, vocês têm que prestar muita atenção, principalmente porque se a gente erra no primeiro exercício, no primeiro cálculo, como todas as fórmulas acabam usando o cálculo anterior, a gente acaba errando em todos, tá? Então, tem que prestar bastante atenção, como tudo da matemática. Façam os exercícios. Se tiver alguma dúvida, manda o WhatsApp para a Neia que a gente resolve, tá bom? Beijos, se cuidem, fiquem em casa quietinhos, tá bom? Tchau, tchau.